Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória. Hoje a igreja celebra o 19º domingo do tempo comum e nos dá a graça de ter esses dois belos textos bíblicos, a Reis e também o Evangelho de Mateus. Reis, que recupera a história de Elias. Elias, para quem não lembra, Elias é o profeta que passou no fio da espada os 400 profetas de Baal. E fez um desafio, um duelo, ele sozinho e 400 profetas de Baal. E ele, depois que morreu, né, morreram os 400 profetas de Baal, a rainha Jezebel colocou o exército atrás dele. E sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que correr. Ou corre ou morre. Correu e se abrigou, se enfiou dentro de uma gruta, se enfiou num buraco para se proteger do exército, e por lá ele ficou muito tempo. Lamentou, reclamou, e hoje o texto é o texto da cura de Elias. Elias é curado. Elias está ali naquela angústia, naquele medo, dentro daquele buraco, pensando assim: que eu ganhei por servir o Senhor? Qual é a minha paga? A tristeza, o medo, a angústia, a dor. Talvez se ele fosse ao médico, ele seria diagnosticado com depressão, porque estava mal. Pensa um homem mal, não mal de fazer maldade, mal de saúde, mal da cabeça, mal do coração. Ele não estava bem. E ele começa a pedir então: Senhor, me mostra onde o Senhor está. Cadê o Senhor? E Deus fala: tá bom, então agora vamos começar a conversar. Fica preparado que eu vou passar. E começa a acontecer grandes manifestações. Vocês ouviram a força do vento? O vento rachava a montanha. Tem noção do que força é essa? Estremece tudo. Lá quando Deus vem, quando Deus manifesta, tudo treme. Deus estava lá? Não.
porque esse era o jeito dos pagãos entenderem a manifestação de Deus. Deus verdadeiro não estava no vento forte, Deus verdadeiro não estava no terremoto, Deus verdadeiro não estava na tempestade, Deus verdadeiro não estava no fogo. Onde Elias sentiu que era Deus? Na brisa suave. Ali ele percebeu, Deus se faz presente. Por isso, irmãos e irmãs, nessa manhã digo a vocês, pode acontecer o que acontecer, você pode ouvir tanta gente que fala tantas coisas para nós, e agita a gente. O que nos agita não vem de Deus. Decisões da nossa vida que vamos tomar, seja em todos os âmbitos, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, com nossos amigos, nossas coisas, se agitar, não vem de Deus. Onde vamos encontrar a paz? Na brisa, na tranquilidade. Deus gera em nossa vida tranquilidade. Deus nos agita, o demônio agita a gente, o mundo nos agita. Deus traz paz, e é o que Elias fez, a sua experiência com Deus. E é preciso estar aqui na igreja. Hoje esse monte, essa gruta, o lugar onde Elias está, é a igreja que nos traz paz. O Senhor nos trouxe aqui, para na simplicidade desse encontro matinal, a gente também ser refeito nessa paz. No meio das nossas tempestades, no meio das nossas dificuldades, meu irmão, minha irmã, não vai para outro lugar. Não dá para ir para outro lugar. Você vai encontrar a paz no boteco? Ai. Você está muito... Oh, Jesus. Você vai encontrar a paz no bar? Não. Vai encontrar a paz nos vícios? Não. Vai encontrar a tranquilidade lá na pornografia? Não. Vai encontrar a paz no jogo? Também não. Onde você vai encontrar a paz que você tanto quer, a cura que tanto quer? Na brisa, nesse encontro, na igreja, nesse lugar da paz. Da paz. Talvez você veio aqui hoje e espera essa manifestação estrondorosa do vento, do fogo, do terremoto que chacoalha a igreja. Hoje está bom. Mas o Senhor não vai estar na simplicidade, no silêncio, naquilo que é tão comum, receber Jesus na Eucaristia, ouvir uma prece, ouvir uma canção, abrir o coração. É ali que o Senhor vai se manifestar, e você vai sentir paz, vai sentir alegria, ali nesse encontro com a brisa, na manifestação do Senhor, na brisa, Elias sente paz. Elias, ao sentir paz, recupera a confiança. Pode de novo confiar no Senhor, que venceu lá por ele os 400 profetas de Baal, e que vai vencê-lo novamente, e que vai estar com ele. É para confiar que o Senhor faz isso com a gente, dá paz, dá alegria, dá esperança no nosso coração, para que a gente siga confiante. Amém? Uma palavrinha do Evangelho. Foi fácil para Pedro sair do barco? Não. Por que não foi fácil? Porque não estava calminho, não estava uma lagoa, assim, bem com a água paradinha, não estava um sol brilhante, era noite, era escuro, era chuva, era tempestade, e ele nem sabia se aquela criatura que vinha lá era de fato Jesus. Qual é a palavra de Pedro para Jesus? Se o Senhor é o Senhor, se você que está vindo aí é Jesus, então manda eu andar nas águas. É o Pedro, né? E Jesus diz: danado, né? É assim? Então vem. Ele veio, foi, né? Só que ele teve que fazer um exercício grandioso de confiança. No meio da tempestade, teve que confiar.
Porque ele teve que sair do barco, colocar o pé para fora. Tá tudo virando no giraia, tudo assim, ó, retorcido. O barquinho só estava com xerox da estrutura dele, tudo caindo, tudo quebrando. O medo, todo mundo gritando de medo. E Pedro precisa sair do barco, precisa confiar. Pedro confiou? Sim, talvez com muito medo, mas morrendo de medo, mas foi. Ele não foi soltando fogo de artifício, ele foi, colocou o pé para fora do barco e foi. No meio do caminho ele afundou. Por que Pedro afundou? Porque estava com medo? Eu acho que não era ele que estava com medo, não. O evangelho diz que ele estava com medo, mas eu estava rezando esse texto e me veio assim: sabe por que Pedro afundou? Porque ele olhou para trás, ele desfocou de Jesus. Porque lá no barco ficou os do contra, gritando contra ele: não vai não, você é louco, teimoso, cabeça dura, vai morrer afogado, você vai se acabar nessa água aí, fica aqui com a gente. E Pedro: não, eu vou. Deve ter sido uma luta com Pedro e os demais que estavam no barco. Pelo menos uns 10 estavam no barco com ele, os discípulos, os apóstolos do Senhor, dizendo: não vai, Pedro. E Pedro foi. E Pedro vai andando, e vai andando, e vai andando, e o povo gritando: volta, Pedro, é um fantasma. Volta, Pedro, está chovendo demais, fica aqui, o barco é mais seguro. E Pedro continua indo. Enquanto ele estava olhando para Jesus lá na ponta, olhando lá para Jesus, estava indo. Mas na hora que ele fez isso aqui, ó, alguém gritou mais alto, ele olhou para ver o que estava acontecendo lá no barco. Puf, afundou. Por isso, irmãos e irmãs da nossa vida, não olhemos para trás. É o Senhor que está lá, na tempestade, nas nossas coisas, na nossa vida. O Senhor quer que a gente vá até Ele, que a gente caminhe para frente, que a gente avance. Vai, é Ele que está na nossa vida. É o Senhor nos protegendo. E saibamos uma coisa: mesmo se a gente afundar, por falta de fé, por medo, por angústia, quem vai estar lá? Jesus. Mas tem que fazer o que para Jesus te salvar? Mesmo que eu estou afundando, tem que erguer os braços, né? Erga a mão e fala: Jesus, me socorre, me ajuda. Erga a sua mão para o Senhor, no meio das tempestades do seu dia de hoje. Erga a mão para Ele. Você tem fé, você o segue, você sabe que é Ele que pode nos tirar das tempestades, Ele que tem o poder de nos colocar de novo no barco e acalmar toda a ventania, nos trazer de novo aquela paz, a paz que Elias experimentou lá na gruta, a paz que o Senhor hoje quer também nos dar. Amém? Erga suas mãos, porque senão Ele vai puxar você pelo cabelo. E quem não tem cabelo, irmão? Amém? Fiquemos em pé e vamos cantar. Se as águas do mar da vida